Evolução em Dois Mundos, segunda parte, Determinação de Sexo, capítulo 16. Determinação de sexo. Nós já falamos aqui, ao longo desse livro, muito dessa questão de quando surgiu, né, toda essa denominação sexual, que começou lá atrás no Leptothrix, né? Lembra? O Leptothrix, aquela bactéria que alimentava-se de ferro. Em um determinado momento, surgiu-se dois polos, positivo e negativo, e enquanto ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, foi surgindo em um determinado ponto o masculino e o feminino. Esse desenvolvimento continuou e chegou até onde nós estamos hoje nesse ponto, né? Até onde nós temos conhecimento e até onde o conhecimento e o entendimento, o discernimento que nós temos, nós podemos, então, entender, né? Aqui nesse capítulo, André Luiz foi perguntado sobre essa determinação do sexo, e nós vamos, a princípio, né? A princípio, não, eu acho que antes da gente adentrar o assunto, nós vamos ter em nossa mente o seguinte: quando ele fala aqui determinação de sexo, né? Nós não estamos falando da determinação de sexo por expiação, porque existem, né? Ao longo do tempo nós vamos entender isso aqui. Só que nós não estamos falando dessa questão da reencarnação por expiação, nós estamos falando da modificação pela ciência, né? Então, vejam lá a pergunta ao qual o André Luiz foi submetido. Como devemos encarar, né? Como devemos enfrentar a possibilidade de a ciência humana afirmar, sustentar, patrocinar a determinação de sexo no início da gestação? Então, nessa pergunta, a pergunta já é sugestiva ao entendimento. Ele está perguntando para o André Luiz o seguinte: como que a gente encara, como que a gente entende quando a ciência ela interfere na determinação de sexo? Então, nós vamos lá para aquelas experiências, né? Que a ciência está aí, que a ciência que já foi feito, de que lá naquele início de gestação, lá em laboratório, é possível, né? A modificação do sexo, né? Vai-se até um hospital, eu até não sei como que funciona, né? Eu não tenho propriedade para dizer a fundo como que funciona. Mas, naquele início de gestação, mexe ali naquela genética para que transforme naquele sexo que é desejado. Né? Quando os pais decidem o seguinte: não, nós queremos menina, ou então não, eles são taxativos, nós queremos menino, e vai para um hospital, para um laboratório, não sei como funciona, mas eu sei que há essa modificação para que então tenha o sexo desejado. Então, ele está perguntando para o André Luiz, como que a gente enfrenta isso? Como que isso é visto pela espiritualidade? Antes da gente adentrar ao texto de André Luiz, nós precisamos relembrar um pouquinho, né? Lá em Missionários da Luz, no capítulo 12, 13, salvo engano, em que vai falar da reencarnação, nós vimos, e tem estudo aqui, né, na nossa página, falando sobre o assunto, nós vimos sobre o setor de reencarnação. Nós vimos as pessoas, cada um com seus mapinhas na mão, lembra? O mapinha levava um corpo, a forma física de um corpo. Cada um, aqueles que tem merecimento e tem discernimento, trabalhando ali no seu próprio projeto, modificando o que precisa ser modificado segundo as suas necessidades. Nós sabemos também que o espírito ele não tem sexo. O espírito, ora está numa missão como sexo feminino, ora está numa missão como sexo masculino. Ora feminino, ora masculino. Vai depender da sua necessidade, né?
Nós também precisamos entender que ninguém é 100% masculino e 100% feminino. Ah, Ana, você está dizendo isso numa questão sexual? Não é isso propriamente. Eu estou dizendo o seguinte, que os homens têm um lado também que são um lado mais sensível, lado mais característico das mulheres. Mas as mulheres também vêm se desenvolvendo de forma que tem também pouco o lado masculino. Quando a mulher arregaça as mangas e vai ao trabalho e vai em busca do sustento, muitas das vezes essas mães solos, né, que estão sozinhas aí, que são o alicerce do seu lar, isso lá atrás, historicamente, isso era característica masculina, né? O homem saía para poder buscar o sustento, a mulher ficava em casa, aquela questão toda, as Amélias, né? Hoje não existem tantas Amélias mais, porque as mulheres também já desenvolveu esse lado de saber lutar, de saber ir buscar aquilo que ela necessita. O contrário também é verdadeiro. Os homens, muitos deles ainda existem, mas eles agora são mais abertos do que antigamente. Antigamente a gente via homens mais brutos, mais marrentos, né? Mais ali moldados. Lembra daquela questão? Não, o homem não chora, o homem não pode ser sensível a tal coisa. Hoje nós já vemos determinadas aberturas, né? Então são aí, ninguém está, nenhum dos dois está nos polos, nos extremos, né? Então isso é muito importante. Então, voltando lá a essa questão do projeto reencarnatório, nós precisamos entender, né, e nós sabemos disso, é bem tranquilo para a gente, que antes da nossa vinda, nós estamos lá olhando tintim por tintim que nós precisamos executar para a nossa evolução. Agora coloquem essa possibilidade, todo esse trabalho que se tem antes de vir, com essa pergunta que foi feita para o André Luiz. Imagine se nós estamos lá, cada um planejando, olha, nessa missão eu preciso estar no corpo feminino. Porque eu preciso reparar determinadas coisas, determinados sofrimentos que eu fiz a esse sexo masculino, feminino, a essa forma feminina, enquanto na última encarnação eu estava no sexo masculino. Então eu preciso expiar. Lembra? Um erro nosso, ele precisa de arrependimento. Quando eu arrependo, eu reparo. O que é a reparação? Eu vou reparar com aquele em que eu feri. Eu vou buscar o perdão, eu vou buscar fazer alguma coisa que melhore para aquela pessoa em que eu fiz o mal. Mas isso não basta, porque eu preciso expiar. Eu preciso passar na carne aquilo que um dia eu fiz o outro para passar. Porque senão seria muito fácil, né? Porque quando a gente passa na pele, fala, nossa, só eu sei o que eu passei. Então, se eu sei o que eu passei, eu não quero passar mais, principalmente quando é ruim. Né? A tendência é a gente se retrair perante aquilo. Opa, eu já experimentei disso. E aí, imagine que você está lá com seu projeto reencarnatório, tendo a ajuda dos engenheiros siderais, corre aqui, corre ali, um te ajuda, um fala, eu acho melhor você mexer aqui, o outro engenheiro vai falar, eu acho melhor você dar uma mexida aqui, olha esse ponto aqui, né? A sua família que vai te receber é aqueles que um dia vocês, em determinados pontos que vocês erraram, vocês são afins, ou vocês precisam se ajudar, ou vocês precisam reparar alguma coisa, algo tem ali. Então, ele vai olhando cada ponto, vai agrupando, os seus pais serão esses, os pais vão antes de vocês, né? Antes de nós, né? Então, os pais vêm antes de nós. Os pais já têm ciência que vai nos receber
como sexo masculino ou como sexo feminino. E aí, quando chega na Terra, resolve mudar, por mero capricho. Não, em determinado momento, nós vamos até o médico, nós vamos numa clínica, nós vamos num laboratório, seja lá o que for, e vamos modificar. Se ali não tiver uma menina, vai ser menina. Eu acho que nem dá ainda, né? Quando é modificado lá nesses centros médicos, ainda nem se sabe o que é. Então, mexe ali naquela estrutura genética e modifica, né? Ah, não, eu quero menina. Então, modifica-se, vai lá no cromossomo XX, menina. Mas vamos supor que essa menina, o projeto reencarnatório dela era de menino. E agora que entra aquela explicação que eu dei lá no início, nós não estamos falando daqueles que vêm, que têm, né, essas missões de reencarnação por expiação. Nós estamos falando daquele que teve a influência da ciência, teve a intervenção, a interferência do homem para modificar algo. Então, cria-se ali naquele indivíduo uma confusão tamanha. Então, se ele já está ali pronto para poder moldar o básico, vem dos nossos pais, que é a genética para formar aquele corpo. Mas quem vai moldar aquele corpo? Somos nós, enquanto espíritos, pelo poder da nossa mente. Porque a gente sabe que a nossa mente tem essa capacidade de ir moldando aquilo que a gente precisa e necessita. Lembra? Nós temos o mesmo corpo que nós temos hoje, né? Se eu desencarno, eu vou continuar com o mesmo corpo, né? Nós temos pensamento contínuo, nós temos capacidade de nos estruturar, de nos manter. Então, eu mantenho esse meu corpo. Quando eu vier para uma outra encarnação, eu vou começar, com a ajuda dos engenheiros siderais, a modelar determinados pontos que eu preciso modelar. Se eu preciso vir com uma determinada deficiência, porque é aquela deficiência que vai me ajudar a purgar, a filtrar o que eu preciso, então eu coloco ali uma determinada deficiência. Ou numa perna, ou não sei aonde. Né? Se eu preciso, principalmente lá no Missionários da Luz, na reencarnação, tem uma parte perfeitamente que fala daquela moça que na última encarnação ela foi muito vaidosa. A vaidade dela foi exacerbada a ponto de a prejudicar. Então, nessa próxima reencarnação, ela estava lá com os engenheiros siderais fazendo o quê? Ela ia vir com uma perna maior do que a outra, né? Para que ela não caísse novamente nessa questão da vaidade. Então, tudo há uma razão, tudo há um porquê. Se a ciência interfere, a confusão é gigantesca. Porque são aí uma encarnação inteira, você precisando viver em um corpo que não te pertence, em um corpo em qual você não se identifica, né? Nós sabemos que existem aqueles que vêm com essa missão da expiação, mas aqui é diferente. E André Luiz responde o seguinte: compreendendo-se que nos vertebrados o desenho gonodal se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação. Então, nós vamos entender como bissexuais, ou seja, lá no início da formação do feto, essa questão sexual ela é indefinida. Ela ser indefinida, é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo na primeira fase da vida embrionária. Então, é possível a modificação? Sim, é possível a modificação. Porque lá no início ainda não tem uma definição. Né? Então, é perfeitamente possível que a ciência venha, intervenha e coloque ali aquele sexo denominado pelos pais. Contudo, importa considerar que semelhante ingerência nas esferas dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque essa atuação indevida
se verificaria apenas no campo morfológico, impondo talvez inversões desnecessárias, imprimindo graves complicações do foro íntimo, de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação positivamente contrárias à inteligência da vida que reflete a sabedoria de Deus. Então, o que acontece? Eles vão alterar toda aquela estrutura, mas alteraram apenas a estrutura. Aquele espírito que está para chegar, ele não é aquela estrutura que ele estudou, que ele se empenhou, que ele fez ali junto com os nossos irmãos, né, os nossos engenheiros siderais. É totalmente adverso daquilo que ele esperava. E aí, o indivíduo se frustra muito. E como que vai viver esse indivíduo? Vamos supor que seja uma encarnação longa, uma encarnação de 90 anos. É 90 anos tendo frustrações porque as modificações foram estruturais, apenas morfológicas. E quando ele fala lá no final que nós estamos indo, né, positivamente contra a inteligência da vida que reflete a sabedoria de Deus. Se nós sabemos que existe uma energia suprema, uma causa primária de todas as coisas, se nós somos imperfeitos e nós ainda precisamos muito de evolução, que existe uma centelha de Deus em cada um de nós, quem somos nós para mudar a estrutura de algo? Né? Então, é a ciência, mais uma vez, precisando andar de mãos dadas com o mundo espiritual. A gente sabe que ainda está lá na fase embrionária, porque a gente já encontra médicos hoje com muitos pensamentos, com olhares em maior proporção para o mundo espiritual do que mais antigamente. Mas nós precisamos entender, o homem precisa saber dos limites e saber que nós não podemos e não temos consequências, não temos competência para poder fazer o papel de Deus. Quem somos nós? Né? Espíritos errantes que erram muito. Então, determinadas coisas a gente precisa entender. Não só os médicos, mas nós também. Né? Porque determinadas atitudes partem dos pais, ou então do pai ou da mãe, né, que quer ser aí mãe solo. Então, as certas determinadas coisas precisam ser policiadas para que não tenha isso aqui, olha aí, consequências imprevisíveis, inversões desnecessárias e complicações ao foro íntimo, né? Então, é uma confusão na mente que vai acarretar aquele indivíduo inúmeras dificuldades ao longo de toda a sua existência. Alguma dúvida, gente?